Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje, número 89, e o assunto que nós estaremos tratando, estudando na aula 89 são os triângulos, então vamos estudá-los hoje. E qual o nosso objetivo para a aula de hoje? Reconhecer os elementos do triângulo, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados. Esses são os objetivos propostos para a aula 89. Definição. Considere 3 pontos, um ponto A, um ponto B, um ponto C, que não são colineares, ou seja, estes 3 pontos, eles não estarão alinhados. Então vamos considerar esse daí. Vamos lá. Ponto A, ponto B e o ponto C. Aí vamos ligar esses 3 pontos. Quando a gente fizer a ligação deles, desenhou-se ali um triângulo. Está lá o triângulo. O triângulo possui 3 lados. Então, aqui está o início de definição de triângulo. Então, define-se triângulo ABC, a união dos segmentos AB, AC e BC. A união desses 3 elementos, esses 3 segmentos, melhor dizendo, é que dá a construção do nosso triângulo. Então vejam só, esses pontos que tem aqui, onde os segmentos que vão delimitar a figura triângulo são chamados de vértice. Então nós temos um vértice lá em cima, temos o lado, temos um ângulo interno. Isso é o que nós temos num triângulo. E além disso, temos um ângulo externo. Então os triângulos têm vértice, os lados ângulo interno e ângulo externo. Vamos ver esse desenho aqui que está mais caprichado ali, olha só. Temos lá os vértices A, B, C, o lado AB, o lado BC, o lado AC, o ângulo A, o ângulo C, o ângulo B. Outra coisa importante que a gente verifica aqui, que o vértice A, eu tenho nele o ângulo A, o vértice B, o ângulo B e o vértice C, o ângulo C. E também ali nessa cor verde, eu tenho aqui como alfa, sendo os ângulos externos do triângulo, outro ângulo externo está o beta e esse outro ângulo externo ali que está o gama. Beleza, pessoal? Triângulo ABC de lados medindo A, B e C, a medida de cada lado é menor que a soma da medida dos outros lados. Vamos pensar assim, se eu somar 2 lados de um triângulo, ele nunca pode ser maior que o terceiro lado. Sempre que eu pego um par de lados, não pode ser maior que o outro lado que sobrou. Essa é uma das condições de existência de triângulo. Se eu somar 2 lados e ele ser menor, não deu certo. Então ele sempre tem que ser, a medida de cada lado é menor que a soma. Isso mesmo. Então sempre que eu somar cada lado deles, esta soma tem que ser maior que o outro lado que está lá. Então vamos lá, vejam só. A tem que ser menor que a soma de B mais C. Eu vou somar B com C e essa soma de B com C tem que ser maior que esse lado A. Isso tem que acontecer. A mesma coisa. O lado, a soma do A com o C, somando esses dois, essa soma, esse resultado, tem que ser maior que o lado B. E para a mesma consequência, o lado C. Eu tenho o lado C, se eu somar o A e o B, tem que ser maior que o lado C. Sempre tem que acontecer isso daí. A soma de 2 lados tem que ser maior que aquele terceiro lado. Senão, não tem condição de existência de triângulos. A medida de cada lado é menor que a soma das medidas dos outros 2 lados. Exemplo, é possível construir o triângulo com lados, vamos ver os lados aqui, um lado medindo 4, um lado medindo 5 e um lado medindo 9. Será que é possível? Se eu pegar aqui, ó, 5 mais 9, 14. 14 é maior do que 4, então isso é verdadeiro. Só que, vamos lá, qual que vai ser o problema aqui? Então os lados eu tenho 4, 5 e 9. Se eu somar ali
4 mais 9, 9 é maior que o 5, beleza. 5 mais 9 é maior que o 4, só que eu vou ter um porém. Se eu somar o 4 mais o 5, 4 mais 5 vai ser 9. E 9 não é maior que 9. 9 é igual a 9. Então eu consegui a soma de dois lados que não fosse maior que o lado anterior, que o lado que está sobrando. Então isso é falso. Se eu tiver uma única falsidade nas três somas que eu estou fazendo, não existe condição de existência de triângulo. Então, portanto, o triângulo não pode existir para essas medidas que estão aqui. Somei o 4 com o 5 e o próprio 9 que está lá. Tinha que ser maior, somo dois lados, tem que ser maior que o terceiro lado. Vamos para outro. É possível construir o triângulo com esses lados que estão aqui? Vamos ver os lados. 3, 4 e 5. Somamos cada par e verificamos se essa soma é maior que o outro. Então vamos lá. 3 menor que 4 mais 5. Beleza, aqui ó. 9 maior que 3. Perfeito, verdadeiro. Vamos para o próximo. 5 mais 3, 8. 8 é maior que 4. 8 maior que 4. 4 menor que 8. Beleza, perfeito. Não deu problema nenhum. Verdadeiro. E a outra soma, 3 mais 4, 7. E o 7 é maior que o 5 e o 5 menor que o 7. Então, somei dois lados, ficou maior que o outro. Então, as três formas de verificar a soma de dois lados sendo maior que o terceiro foram verdadeiras. Portanto, como todos os lados satisfazem a propriedade, então existe o triângulo com essas medidas que ali estão, com as medidas 3, 4 e 5. Então, esse triângulo, ele pode existir sim. Vamos para o próximo. Determinar o maior valor inteiro de x para que exista o triângulo dessa figura. Vamos pensar aqui, qual será o maior valor do x para que o triângulo exista nessa figura? Fazendo o cálculo aqui, vou somar dois lados e tem que ser maior que aquele terceiro lado. Fazendo a soma, x mais 9 tem que ser maior que 7. Somei esses dois, tem que ser maior que o terceiro lado. Vamos ver como vai ficar. Uma inequação que a gente já estudou aí, tá? Então, 9 mais 3, 12. X mais 12 maior do que 7. O 12 que é mais passa para o outro lado menos. Então, portanto, esse x ele tem que ser maior que menos 5. Não pode ser menor que menos 5. 7 menos 12, menos 5. Não aceita um valor que seja menor do que menos 5. Portanto, essa é a resposta. Ele pode medir lá menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito, tá? Então, verificando o outro lado agora. Vamos pegar aqui o 7 somado com o x mais 3, que tem que ser maior do que o 9. 7 somado com o x mais 3, maior que 9. 3 mais 7, 7 mais 3, 10. Esse 10 passa para o outro lado, menos. Então, menos 1 tem que ser menor que x ou x maior que menos 1. Como a gente quer saber aí, ó, inverte aqui para ficar mais bonito aqui, mais viável, x maior que menos 1. Então, os resultados que podem ter aqui, para esse lado do x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até o infinito. Vamos para o outro. Agora vamos somar aqui o 9 com o 7, que tem que ser maior que o 3, que o x mais 3. 9 mais 7 tem que ser maior que o x mais 3. Então, como que esse aqui vai ficar? 9 mais 7, 16. O 3 que é mais passa para o outro lado menos. Então, o x tem que ser maior que 13. Todos os valores maiores que 13 são 12, 11, menor que 13, perdão. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Então, todos os valores menores que 13 e vai até infinito. Agora vamos ter que compilar todos esses resultados para ver qual que vai dar certo. Então, vamos lá. Maior valor inteiro. Qual que vai ser o nosso maior valor inteiro? Vai ser o 12. Esse é o maior valor inteiro que a gente tem. Por que que é o 12? Aqui ele vai até o infinito e passa do 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12 lá. Aqui ele vai até o infinito, passa do 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas por que então o 12, professor? Porque aqui é do 12 para baixo.
Então, esse é o maior valor de x para que possa existir este triângulo. Vamos para essa outra questão. Calcule o triângulo da figura a seguir os possíveis valores inteiros para a medida de x. Então, vamos verificar lá. Aplicando a condição de existência dos triângulos, temos a medida de cada lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, vamos lá. Então, vamos somar aqui o 10 com o 6, tem que ser maior que o x. 10 mais 6, maior que x. X menor que 10 mais 6. Então, portanto, o x tem que ser menor do que 16. Não pode passar de 16. Então, a partir do 15, se for números inteiros, tá? Próximo. Somando esses lados agora. O 10 com o x tem que ser maior do que o 6. 10 mais x, maior do que 6. O 10 que é positivo passou para o outro lado negativo. Então, portanto, o x tem que ser maior do que menos 4. X tem que ser menor que 16 e o x tem que ser maior que menos 4. Próximo. Agora vamos somar aqui o 6 com o x, que tem que ser maior que o 10. É a nossa terceira condição que a gente está verificando. Sempre a soma de dois lados tem que ser maior que aquele terceiro lado. O 6 que está somando passa para o outro lado subtraindo. 10 menos 6, 4. Então, portanto, x tem que ser maior do que 4. Então, calcule no triângulo da figura a seguir os possíveis valores inteiros para a medida de x. Quais que seriam esses possíveis valores? Como x é natural e deve satisfazer as três condições, então, qual que vai ser? Satisfazendo todas as condições, aqui eu tenho todos os valores menores que 16, todos os valores maiores que menos 4 e todos os valores maiores que 4. Satisfazendo todas as condições, nós temos aqui do 15 até o 5, fechou aqui do 5 subindo, e nós temos aqui do 5 até o 15. Então, qual que vai ser a nossa resposta? Ele vai pegar do 15 até o 5. Qualquer um desses valores vai dar certo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, x pertence a esse conjunto que vai do 5 até o 15. Então, estes valores fazem parte do primeiro, do segundo e do terceiro. Ah, por que o 4 não está, professor? O 4 tinha que estar, não, olha só, nessa última condição não entra o 4. Ah, professor, por que o 1 não está? Porque nesta condição não entra o 1. Então, por causa disso que não entra. Por que o 17 não está? Nesta primeira condição não entra o 17, é só os números menores do que 15. Ok, pessoal? Então, esse foi o estudo da condição de existência de triângulos. Vocês têm que gravar que a soma de dois lados sempre tem que ser maior do que aquele terceiro lado. Senão, não existe a condição de existência desse triângulo. Para que vocês aprendam mais e consigam desempenhar melhor as aulas, é essencial que vocês façam as atividades propostas, pois elas muito auxiliam e ajudam vocês nos estudos. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.